Cristo é a nossa Páscoa. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, que como um grande conhecedor da lei, sabia muito bem qual era a verdadeira história e significado da Páscoa para chegar a essa conclusão. Ele sabia que a Páscoa tinha começado com o próprio Deus escolhendo para si um homem chamado Abraão e fazendo a ele promessas. Deus também acrescentou a Abraão, em Gênesis 15, versículo 13, que a sua descendência sofreria como escravos em uma terra estranha, da qual ele mesmo livraria a seu tempo determinado. Como tudo que Deus diz é verdade, tudo isso se cumpriu. Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó, que gerou a José. José então tornou-se um grande governador do Egito, um homem confiável de Faraó, mas depois que aquele faraó morreu e todo o povo de Israel estava ali, ele deixou de confiar em José, tampouco naquele povo que estava com ele. Então, aquele faraó tornou o povo de Israel escravo durante o período de 400 anos. Foi o período que eles ficaram como escravos no Egito. Deus então levanta um grande líder no Antigo Testamento chamado Moisés para libertar de lá o seu povo. E Moisés vai repetidas vezes a Faraó, que estava com seu coração endurecido e não queria deixar o povo de Israel partir. Deus já havia enviado 9 pragas sobre aquele povo do Egito, mas ainda assim eles não retrocediam. Deus então convocou a Moisés em Êxodo 12 para levar o povo de Israel para celebrar a primeira Páscoa, que era a ocasião em que eles tomavam cada um cordeiro, tinham que sacrificar, passar o sangue do cordeiro nas ombreiras das suas portas, e isso significaria livramento. Também eles deveriam comer a carne do cordeiro assada, o que significava identificação com o sacrifício, comer também com ele pães ázimos, que eram sem fermento, o que simbolizava separação, e juntamente com isso comer ervas amargas, para que eles se lembrassem dos 400 anos de sofrimento naquela terra estranha. Assim feito, o anjo da morte viria, destruiria, mataria absolutamente todos os primogênitos da terra do Egito, com exceção dos israelitas que tinham as suas casas protegidas com o sangue do cordeiro. Essa história se repete alguns anos depois, quando um homem chamado João Batista vê às margens do rio Jordão um homem chamado Jesus, e ele declara para todo mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso mesmo, Jesus veio, o próprio Deus se manifestou na terra em carne, e ele veio como nosso Cordeiro Pascal, derramou o seu sangue para nos libertar do nosso pecado, da escravidão do pecado. Então a Páscoa é Cristo revelando que nós não temos o poder de nos salvar e nós precisamos do sacrifício de um cordeiro perfeito, ele mesmo, para nos libertar. Ele morreu como cordeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou como leão, e hoje como leão ele ruge, declarando seu poder e governo sobre tudo e sobre todos, e bramando em alta voz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. A Páscoa é a graça de Jesus apontando para ele mesmo como sacrifício perfeito para a nossa salvação. A Páscoa é o perfeito amor de Cristo nos transformando de escravos do pecado a filhos de Deus. A Páscoa é o clímax do grande plano redentor de Deus para a humanidade. É a revelação das ações de Deus que vem em primeiro lugar, provocando as ações de obediência do homem que precisam estar debaixo da marca do sangue. A Páscoa é a nossa passagem da morte para a vida. É o nosso transporte do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Nessa Páscoa eu quero desejar a você que você conheça aquele que te amou primeiro, aquele que te tirou das trevas, aquele que te ama como ninguém é capaz. Desejo a você feliz libertação, feliz salvação, feliz ressurreição, feliz Cristo, feliz Páscoa.